Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nossa investigação é nesse local e... Ai, desculpa aí, gente. Acho que é um bichinho que entrou no meu olho. É muito triste o relato desse local. Essa aqui é uma casa que um casal construiu com muita luta, com muito trabalho. E eles resolveram assim, quando eles compraram, estava começando a construção, mas acabaram vendendo porque não deu para terminar. Então eles compraram para terminar a construção e falaram assim, consciência dos dois, do marido e da esposa, vamos colocar no nome da nossa filha, né? Porque ela já vai completar 18 anos, a gente vai colocar essa casa no nome dela, para que lá no futuro ela tenha onde morar, tenha onde viver. Então eles faziam tudo pensando na filha, no futuro da filha. Nós somos assim, né, gente? Nós que somos pais, temos essa consciência de que nós vamos trabalhar para o futuro dos filhos. Então colocaram no nome da filha a casa. Só que quando eles construíram tudo, fizeram dessa casa aqui o lar deles, né? Todo feliz, colocou no nome da filha. Só que o homem veio a falecer. Quando ela já tinha 26 anos, ele veio a falecer. Ficou muito doente e veio a falecer. Então, a casa ficou no nome da filha. E a mãe tinha um maior dengo por essa filha, né? Um cuidado danado. E ela, com o passar do tempo, que o marido havia falecido, ela se casou novamente. Assim, conheceu uma pessoa e trouxe a pessoa para morar com ela. Ainda perguntou para a filha, se você não quiser, não coloque dentro de casa. E a filha falou, não, para mim tá tudo bem, né? Havia um tempo, eu não sei quanto tempo, porque isso não passaram para nós, senão ia passar para vocês, depois de um tempo que ele faleceu, um bom tempo, mas eu não sei quanto tempo. Então não adianta eu falar se eu não sei, né? E ele veio morar dentro de casa. Ela conheceu ele, uma pessoa muito boa, colocou dentro de casa e eles se davam muito bem. Era uma família, né? Era uma família. Então eles se davam muito bem. Com o passar do tempo ali, com a convivência, ela começou a desconfiar que tinha algo de errado com o marido. Tinha alguma coisa errada com o marido e com a filha dela. Então, ela perguntou para a filha se ele respeitava ela, se ele não era problema nenhum para ela, e a filha falou, não, para mim tá tudo bem. Ela falava para a filha dela, assim, que arrumar um namorado, né, filha? Arrumar um namorado, se casar, ter a sua família, né? Daí eu e meu marido, a gente arruma um lugar para morar, porque a casa que tá no seu nome é sua, né? E você fica aqui. Se você arrumar alguém, a não ser que esse rapaz que você vai arrumar, ele também tem uma casa. Você pode morar na casa dele, eu fico aqui até, né? Mas a casa é sua. Ela tratava a filha assim com muito carinho, né? E aí, a filha falou que não tinha problema nenhum, que tava tudo bem. Ela tinha aquela desconfiança que tinha algo de errado, mas não sabia o quê. Passado uns dias depois que ela conversou com a filha dela chegou para ela e falou, mãe, eu preciso esclarecer algo aqui para a senhora. E ela disse, pode esclarecer, minha filha. Ela falou assim, ó, eu e o seu marido estamos apaixonados, né? Isso aconteceu, não é culpa nossa. Não é culpa nossa, aconteceu, estamos apaixonados. A mãe dela disse que se segurou para não cair, porque na hora ela não conseguiu, ela tinha uma desconfiança que tinha algo errado, mas chegar a esse ponto ela não imaginava, de maneira nenhuma. E ela disse assim, mãe, você tem que entender que não foi nós que procuramos você. Na verdade, a senhora trouxe ele para dentro de casa, ele não é nada meu, não é sangue meu, é de consideração, porque é seu esposo, mas eu me apaixonei por ele. E ele também se apaixonou por mim. E a gente está vendo que já tem pessoas sabendo disso. Então é melhor que a senhora saiba logo, para a senhora não ficar sabendo por boca dos outros.
E a mãe dela ficou muito mal mesmo. Porque ela era apaixonada por esse homem. E aí ela não sabe, ela chegou a comentar com as pessoas assim, não sei se eles já eram antes de eu trazer para dentro de casa, não sei. Alguma coisa aconteceu ali muito forte e ela falou, eu vou ter que abrir mão, porque é a felicidade da minha filha, né? E a filha dela falou assim que ela tinha que arrumar um lugar para ficar, para viver os 3 aqui não dava, ela tinha que arrumar um lugar para ficar. Ela só tinha a pensão, né? Ela era viúva, tinha essa pensão. E ela falou assim que ela ia realmente se retirar, porque ela jamais ia ficar convivendo aqui com os 2, com o maior love. E ela falou assim, até ontem ele estava tudo bem comigo. Como que pode até ontem estar bem e hoje a minha filha me dá essa notícia? Então ela estava sendo enganada pelo marido e pela filha. Ela sofreu demais. Mas ela teve que abandonar a casa, porque a casa estava no nome da filha. Ela também não queria viver junto, ali os 3 juntos, né? Não dá certo mesmo, né, gente? Ela entrou num quadro de deprê, tá? Ela arrumou um lugarzinho para ela ficar, disse que alugou um cômodozinho, onde dava para ela cozinhar e dormir. Porque a vida dela não tinha mais sentido. Ela lembrava do esposo dela, que foi um homem fiel, um homem muito bom, e se arrependia constantemente de ter arrumado outra pessoa e colocado dentro de casa. Isso, o arrependimento vinha. Ela tinha as pessoas que ela conhecia e ela sempre falava que tinha um grande arrependimento, né, de ter colocado um homem dentro de casa. Ela falou, não é que eu substituí meu marido, eu queria alguém que na velhice estivesse ali comigo, por mais que ele era bem mais novo que eu, mas era que tivesse junto comigo para conversar, né? Porque minha filha, ela tinha as amigas dela, os amigos, ela não tinha tempo de conversar comigo. E eu queria ele pra gente conversar, pra gente dialogar, pra gente ver o que a gente ia fazer junto. Então essa era a minha intenção, não viver sozinha. Mas acabou que ela estava sozinha. Na verdade, ela não procurou, gente, ela queria alguém para estar com ela. Teve essa carência. Mas acabou acontecendo isso, né? Então a filha dela ficou aqui morando com o marido dela. Eles não tinham casado no papel, eles estavam morando junto e ela ia se casar com ele no papel. A sorte é que ela não se casou, né? E eles se casaram, né? E falou que ia construir uma família. Só que ela tinha um sonho de ser mãe, né? Ser mãe. Só que isso não foi consumado porque ela veio a ficar muito doente, essa menina. Muito doente. Na verdade, eu não sei o que era. Eu gosto de ficar sabendo o que é para me passar para vocês. Mas diz que ela ficou muito doente. Por várias vezes ela ia para o hospital. Chegava no hospital, eles falavam que ela não tinha nada. E talvez seja emocional, talvez seja isso. E ela sofria dor, não descobria, fez exame, não sabia o que era. Então a gente não conseguiu saber o que realmente ela estava doente. E ele trouxe para casa, ele levava e buscava, porque aqui é muito pertinho da cidade. E não sabia mais o que fazer. Até que ela veio passar muito mal, né? Muito mal mesmo. E ela acabou ficando de cama. Ela não conseguia mais levantar da cama. E precisava de alguém para cuidar dela. O marido disse que não ia ficar sendo babá o tempo todo, porque ele precisava trabalhar. Então ela tinha que ficar sozinha aqui. E quem veio cuidar dela? A mãe dela. A mãe dela veio cuidar dela, fez tudo para ela, porque ela ficou de cama, tinha que dar banho, tinha que trocar, né? Quando fazia as necessidades na roupa, né? Tudo tinha que trocar, tudo foi. Ela cuidou dela como se ela tivesse nascido novamente. Sabe? Quando nasce, que você tem que fazer com uma criança, ela fez pela filha dela. Cuidou dela com o maior carinho. E o marido dela, por não querer estar ali perto e cuidando, e falou assim que preferia ficar no trabalho dele e que ele não ia dormir na casa da mãe dele, né? Porque ele não queria vir dormir aqui, vendo ela naquela situação, porque ele sofria muito. E a mãe dela falou para ele, se você ama minha filha, se você diz que ama tanto a minha filha, ficou aqui com ela, né? Largou de mim por causa dela, você tem que ajudar a cuidar. Você tem que dormir do lado dela, tem que dar carinho para ela. E ele falou que não aceitava isso não. Essa menina ficou sofrendo uns 3 meses na cama.
E ele, com poucos dias, 15 dias que ela estava de cama, ele já saiu de casa. Ele falou que não ia ficar na casa da mãe dele. Mas depois a ex-mulher dele, né, que era a mãe da menina, descobriu que ele já estava com outra mulher. Já estava com outra mulher. E isso chocou muito ela. Então ela falou assim, eu abri mão de tudo pela felicidade da minha filha. Quando estava vivo o meu marido, a gente colocou a casa no nome dela. A gente fez tudo por ela. E acabou a minha filha acabar nessa situação. Diz que ela chorava muito, muito mesmo. A filha dela às vezes se irritava com ela, tá? Ela ficava irritada com ela porque achava que porque ela estava ali, o marido dela não estava cuidando dela. E diz que ela falava que buscasse ele, que queria que ele cuidasse dela e não a mãe dela. E a mãe dela explicava para ela que não sou eu, tá? Que quero ficar aqui e tirei seu marido. Eu falei para ele que ele tem que cuidar de você, nem que for à noite. Mas eu fico dia e noite com você porque ele tá dormindo na mãe dele. E ela achava que não, ela achava que a mãe dela colocou ele para fora para cuidar dela. E ela falava que queria o tempo todo que ele cuidasse dela. Ele não vinha nem visitar ela, mas lavou as mãos. E ela ainda ficou sendo culpada de tudo isso. Ela se enfesava com ela, ficava nervosa. Ela falava para ela não ficar nervosa, que ela ia cuidar dela com o maior carinho. Eu sou sua mãe, né? Te perdoo por tudo que aconteceu. Sempre falando isso para ela e não adiantava. Ela ficava nervosa e falava para buscar o marido, que ela queria que o marido cuidasse dela e não a mãe dela. Olha que situação. Olha o sofrimento dessa mãe. Sendo rejeitada pela filha até em cima de uma cama. Ela foi rejeitada. Por quê? Ela achava que o marido que tinha que cuidar dela. Mas o marido não queria cuidar. Se não fosse a mãe dela, ele tinha abandonado ela sozinha aqui. Porque quando ela começou a ficar doente, que a mãe dela não sabia, ele saía e deixava ela doente aqui. A mãe dela não sabia. Ficou sabendo por terceiro, não foi por ele. Que ela estava ficando sozinha, sem ter cuidado nenhum. E ele no mundo. Então ela veio para ajudar. E ele achou bom. Ele falou, nossa, precisamos muito da sua ajuda. Eu quero que você cuide dela. Mas ficou por aqui, mas logo, logo, né, abandonou. Que tristeza, gente. A situação que a filha ficou. Mas a mãe veio cuidar. Cuidou até o último suspiro dela. Eu só não consegui descobrir o que é que ela tinha. Porque, na verdade, nem os médicos direito sabiam. Porque eles faziam um exame, é como se tivesse feito alguma coisa para ela, sabe quando faz algum trabalho, sei lá, não sei. Muita gente falou que foi isso, mas eu não vou falar que é isso porque eu não sei. Tô falando que o povo falou. Não falo pela minha boca porque eu não quero julgar ninguém, tá? Então, ela acabou nessa situação. E a gente fica muito triste com isso, mas não estamos aqui para julgar, estamos aqui para ajudar, tá? Então a gente veio aqui porque a casa acabou, quem ficou com a casa foi o marido dela, porque eles haviam se casado. Ele já vendeu, assim que ela faleceu, ele já vendeu, né? Só que daí não consegue morar ninguém. Porque eles falam que é uma casa assombrada, que essa mulher aparece aqui, e nós vamos em lugares, tem relatos de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda, não é mesmo? Também quero comentar com vocês algo muito triste que aconteceu aí, né? Com uma influenciadora que faleceu agora recente e mexeu muito comigo. Vou falar a verdade para vocês, mexeu muito, muito comigo. O nome dela é Isabel Veloso. Desculpa aí, gente, deu um branco aqui. Isabel Veloso. Ela faleceu agora recentemente e eu quero comentar com vocês assim, ó. Quando surgiu o boato que ela estava mentindo, que estava com aquela doença, né, que é o câncer, é difícil isso. Surgiu, né, o boato de que era mentira, o povo já pegou esse boato e fez o maior escarcéu, né? E eu fico imaginando o tanto que ela sofreu, porque ela estava com a doença e ainda tinha que lidar com as pessoas julgando ela. Por isso que eu digo, não podemos julgar ninguém. Cataram, fizeram vídeo, né, porque estava na mídia, fizeram vídeos horrorosos sobre ela e ela sofria todos esses ataques. E mesmo assim, ela resistiu, ainda teve um filho, que o sonho dela era casar e ter um filho. Ajudaram ela para se casar, que era o sonho dela, né? Ela se casou e teve o filho. E eu vi um vídeo dela onde ela dizia assim, respire por mim, o que eu não posso respirar,
Cuide do seu filho, porque eu não vou poder cuidar do meu filho. Ela realizou o sonho dela, só que ela sabia que não podia cuidar dele, né? Até onde Deus permitisse, é claro. E muitas pessoas que duvidaram, eu vi no comentário do vídeo dela, assim, eu vi esse vídeo dela e ela, no comentário embaixo assim, ó, me perdoe porque eu te julguei. Muita gente pedindo perdão, né? Por isso que eu digo, gente, não julgue. Não caia nessa, porque vocês vão lá e vê um vídeo da pessoa falando mal da outra pessoa e a pessoa vai lá e ajuda a tacar pedra, porque você não sabe da verdade. É tudo mídia, né? Essas coisas é complicado. Então não podemos julgar ninguém. Não podemos estar julgando. Quando você vê alguém falando mal de alguém, só gosta de falar, de ter mídia, de essas coisas, tem que tomar muito cuidado. E eu não estou aqui para criticar ninguém, porque o meu canal não é para isso. Eu nem reajo quando a pessoa fala mal de mim, eu não reajo. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Ela passou por toda essa luta de estar com essa doença e ainda tinha que enfrentar os ataques das pessoas acusando ela, dizendo que ela estava mentindo para ganhar visualização, para ganhar dinheiro. E ela enfrentou tudo isso, né? E sabia que ela estava ali vivendo a cada dia enquanto Deus estava permitindo, né? Porque era um processo paliativo, né? Acho que é isso que ela falou, né, amor? Então ela estava ali cuidando até quando ela podia viver. E ela viveu intensamente esses dias, mas sofreu também os ataques. Então não podemos ver alguém falando mal de uma pessoa, correr lá e atacar também. Porque nós não sabemos. Você pode ver que a pessoa vai lá enquanto tá ali na mídia, né? Então ele vai lá e entra naquela e não pode. Não faça isso, jamais. Eu sei que as pessoas aqui que me seguem não ligam para isso. Assim, se vê alguém falando mal, não dá corda, não dá plateia para isso, né? Estar ali assistindo, não dá. Quando você vê alguém falando mal, passa direto. Porque quando tá falando mal, tá julgando e nós não podemos julgar ninguém. Pense bem nisso, não julgar. Fiquei muito mal quando ela faleceu, pensando assim, tudo que ela sofreu, né? Porque achava que eu sofri muito, né? Tenho sequelas do sofrimento dos ataques, você entendeu? Hoje aprendi a lidar melhor, mas fiquei com sequela. Imagina ela, que além de sofrer, tanto que sofre, por isso que nós temos que pensar, não é só nós sofremos não, tem gente que sofre muito mais. Além de enfrentar todos os ataques, ela ainda teve que enfrentar a doença, que ela sabia que ela não ia sobreviver. Então não é fácil, né? Meus pesos à família, sinto muito. E que Deus dê força para o esposo dela, para o filhinho, para toda a família, porque não é fácil perder alguém que a gente ama. Não é fácil. Principalmente assim, o tanto que ela sofreu, né? Mas nós vamos agora continuar nosso trabalho aqui, que eu aproveitei para falar isso para vocês, para que isso sirva para nós. Não é só para vocês, é para mim. Eu quero cada dia mais aprender mais e cada dia mais não julgar ninguém. Ninguém. Por mais que fale mal de mim, não vou julgar, vou me calar e deixe nas mãos de Deus. Não é mesmo? E é isso que nós temos que fazer, não pensar em vingança, não julgar, ficar quietinho no nosso canto, porque Deus ele vem e ele conserta tudo. Eu creio nisso, tá bom? Por isso que estou comentando aqui no vídeo. Então vamos continuar vamos continuar aqui com a nossa investigação, tá bom? Vamos ligar o K2 e a gente vai passar o K2, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos a todos vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus lhe recompense, que Deus transforme a vida de vocês tudo em bênção. Deus faça da vida de vocês só o melhor na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Aqui é o quarto onde ela faleceu, por isso que eu estou aqui, tá bom, gente? Toque no K2, nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, tá bom? A gente veio para ajudar. Por favor, se tiver espírito aqui realmente, como o povo fala, toca no K2. Tem espírito, tá dando sinal, ó. Gente, tem espírito. Vamos pegar o
O Spirit Box, já vamos iniciar aqui a ajuda. Vou pegar a nota dele e já fiz assim. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim. Vai, mulher. Você pode nos dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Estamos aqui com a Anja Mentora para lhe ajudar. Pode dizer seu nome para nós, para que a gente possa se comunicar? Ana. Rosana. Rosana, é esse seu nome? Entendi certinho, Rosana? Isso. Então, entendi certo. Rosana, você é o espírito da moça que faleceu aqui, nessa casa? Você era dona dessa casa? Você acabou se casando com... Como que eu vou dizer aqui? Com o ex-marido da sua mãe? E faleceu nessa casa? Pode falar se é o espírito dessa moça? Sim. Então você é ela mesma. Ô, Rosana, sinto muito pelo que aconteceu com você, uma menina jovem, né? Veio... Não sei qual era a doença que você tinha. Não sei se você sabia qual era a doença, porque parece que não conseguiu descobrir a doença, né? E você veio a falecer. Você sabia qual era a doença? Não sei. Não sei. Ô, Rosana, estranho isso, né? Mas já aconteceu, né? Da pessoa, já vi falar, a pessoa falecer e não conseguirem descobrir que a pessoa tem. É uma coisa estranha, mas acontece. E, Rosana, foi a sua mãe que cuidou de você quando você estava no seu leito de morte? Foi sua mãe que cuidou de você, né? Foi. Então foi ela mesmo. Olha, falaram, né? Então eu tô passando para você o que falaram, por isso preciso certeza, né? Por isso que eu pergunto pro espírito, né? Que você tomou o marido da sua mãe. Eles falam assim, tomou, né? Mas ninguém toma ninguém de ninguém, né? Eu acho que ele, no dizer das pessoas, foi isso que aconteceu. Você acabou se apaixonando pelo esposo da sua mãe e acabou ficando com ele. Foi isso mesmo que aconteceu? Amor. Entendi. Amor? Ah, você quer dizer que as pessoas falam que tomou, mas foi amor. Você se apaixonou por ele, né? É isso que você quer dizer? Sim. Sim. Olha, isso fez a sua mãe sofrer muito, né? Antes da sua mãe se casar com ele, porque ele vinha aqui sempre e namorar sua mãe, depois que ela veio morar com ele. Então, nesse tempo, você já gostava dele? Sim. Sim, já gostava dele. Mas vocês tinham alguma coisa antes dele vir morar aqui? Não. Ah, tá, vocês não teve nada, mas ele vindo aqui e tudo, você já estava gostando dele. E da parte dele, você sentiu se ele também já estava gostando de você?
Então isso quer dizer que vocês já estavam se gostando. E mesmo assim ele veio morar com a sua mãe, foi esposo dela. Até que você resolveu contar para sua mãe, porque sua mãe já vinha meio que desconfiada, contou para ela que você estava apaixonada por ele por você. E a sua mãe teve que sair da casa. Eu já contei isso aqui. Eu estou perguntando para você porque eu preciso ter certeza, né, do que eu estou contando. Isso que eu estou falando aqui, tudo isso aconteceu. Sim. Sim. Quando você estava na cama, que a sua mãe descobriu que você estava doente, estava de cama, e que ele estava deixando você sozinha aqui, e ela veio para cuidar de você. A gente ficou sabendo que você brigava com sua mãe, porque você queria que seu marido cuidasse de você e não sua mãe. Isso é verdade? Foi isso mesmo que aconteceu? Foi. Foi. Não era... tua mãe chegou a falar isso pra você, eu creio que ela falou isso pra você, né? Porque a gente ficou sabendo. Que não foi escolha dela. Ela veio cuidar de você porque viu que ele estava deixando você sozinha. E ele, quando a sua mãe começou a cuidar de você, ele te abandonou. Ele foi embora. E não queria cuidar, não queria responsabilidade. Então, se a sua mãe não cuidasse de você e deixasse para ele cuidar, você ia falecer à míngua nesse lugar. Porque ele mesmo não quis cuidar de você. Infelizmente, isso aconteceu. Parece que ele não tinha amor no coração mesmo, né? Que uma pessoa que ama não ia deixar a outra desse jeito. Então ele deu graças a Deus que sua mãe veio cuidar de você. Parece que você acabava brigando com ela, ficava com raiva, porque queria que ela fosse embora e ele viesse cuidar de você. É isso? Perdão. Então é isso mesmo, perdão. Você está pedindo perdão para quem? Mãe. Eu tô pedindo perdão pra mãe, gente. Olha, não é fácil ficar preso aqui, né? O que você sente nesse local? A gente sabe disso que você sofre. E hoje você entende, você é um espírito, mas você entende que o que você fez foi errado, né? E principalmente ainda sua mãe cuidar de você e você não queria que sua mãe cuidasse de você, achava que ele que tinha que cuidar e ele não ia cuidar. Então ele está pedindo perdão para a mãe, com certeza sua mãe já perdoou, tanto é que ela veio cuidar de você. E mesmo você mandando ela embora, ela não foi, ela cuidou de você até no último momento. Então eu tenho certeza que você já está perdoada pela sua mãe. Com certeza isso. A gente ficou sabendo do relato, né? Inclusive do dono daqui, que falou para nós sobre isso aqui, né? Eu encontrei ele numa investigação que eu fui fazer e ele pediu para mim vir investigar. Ele falou assim, ó, eu tenho um sítio e eu gostaria muito que você fosse lá fazer a investigação na nossa casa. Aí contou para mim tudo o que aconteceu, porque ele só ficou sabendo, quando ele comprou, ele já sabia, né, o que havia acontecido aqui. Então muitas vezes, né, compra, colocou o caseiro não ficou, ele falou, o caseiro não fica lá. Então acabaram que entraram lá, quebraram tudo, né, porque acabou com tudo. Se não punhar um caseiro aqui, eles derrubam tudo, quebra tudo a casa. Mas ele falou assim, só queria que você fosse lá e ajudasse, né. Então se você ajuda, vai lá ajudar o espírito que tá lá. Porque essa moça, por mais que ela fez isso com a mãe, ela tá lá sofrendo. Porque ela aparece lá. A casa é assombrada. Mas a gente fala assombrada, né, gente? É a maneira de falar, mas é o espírito que precisa de ajuda. Você quer pedir perdão? Para Deus. Isso mesmo. Você já pediu perdão para sua mãe e agora pediu perdão para Deus. Isso é muito importante. Também se arrepender das coisas que você fez, né? Você se arrepende?
Sim. Sim. Fico feliz, muito feliz mesmo, de você ter entrado em contato com a gente e a gente poder ajudar você. Aqui você não vai mais aparecer, né? Você vai ser encaminhada, né? E a gente vai deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? Sim. Isso, então a gente vai pegar a água e a vela para você. Você consegue ver o anjo a mentora que está aqui do nosso lado? Eu vi. Isso, e são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vêm para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Segue o seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Rosana. Ela estava aqui sofrendo, né, tadinha? Muito sofrimento. E aceitou nossa ajuda, ficamos muito felizes. Se arrependeu do que ela fez, entendeu, né, que foi errado, mas ela estava apaixonada, não conseguia enxergar, né, porque fica iludida e acabou caindo nesse sofrimento. E a mãe dela também sofrendo. Mas o importante hoje é ajudar ela, ela aceitou ajuda e nós vamos orar por ela. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Rosana, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, se a Rosana conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.